Alegria para mim estar desse lado da igreja, poder compartilhar com vocês o mais importante que eu tenho, aquilo que transforma vidas, aquilo que dá esperança, aquilo que vale a pena ser transmitido, aquilo que vem da palavra de Deus. Vamos dar continuação à nossa série de mensagens nesses meses, relacionamentos, ferramentas da santificação. Começamos 2 domingos atrás, falando mais especificamente sobre a juventude. Domingo passado, com o pastor Daniel, focamos um pouco mais no casamento. E essa noite daremos um foco mais especial ao papel do homem. Homem, tá bom? A Bíblia é aplicada a qualquer faixa etária, a qualquer gênero, tanto masculino quanto feminino. O foco nessa noite é homem. Então, se você é homem, essa mensagem é para você e para mim. Se você é marido, mais ainda, para você e para mim. Mas tantas coisas que nós vamos ver nessa noite é aplicado tanto para idosos, adultos, jovens, adolescentes, juniores e criancinhas, porque é a palavra de Deus que tem poder. O significado dessa palavra homem, e homem é uma pessoa de sexo masculino, do gênero masculino, simples, isso é o homem. Lá desde o início da criação nós vemos que Deus fez o homem, não o homem, homem. Como eu falei hoje pela manhã, mais de 30 vezes homem. Hoje é homem. Homem. Deus fez o homem. Não fez um negócio estranho. Fez o homem e a mulher. Não fez nada no meio aí bagunçado. Deus fez o homem. É o que Deus estabeleceu, o que Deus fez. Hoje em dia, tristemente ou infelizmente, quando a gente começa a perguntar, começa a ver aquelas definições de homem na sociedade, no mundo no qual nós vivemos, a gente vai escutar e perceber várias definições dessa palavra homem. Homem. Quando eu era criança, na minha infância, desde que eu tenho memória, para mim, Julio, homem era um macho. Se você era homem, você precisava ser macho. Não tinha nada de fraqueza, não tinha nada de chorar. Se você caía, você levantava. Meu pai sempre falava, tem sangue? Não, então levanta. Para mim, homem era aquele que tinha cajos na mão, aquele que tinha marcas no corpo. Para mim, homem era aquele que só trabalhava em construção, trabalho de homem, de macho. Por quê? Porque o que eu via na minha casa. Eu via na minha casa meu pai, pedreiro a vida toda, eu ajudando ele desde criancinha, era minha figura de homem. Meu pai não conhecia Cristo naquele momento, era um sem vergonha, afastado, longe de Deus, vida horrível. E ele colocava sua autoridade através de gritos ou falando alto. Então minha figura de homem, isso aí. Homem, é isso aí, fortão. Nada de debilidade aqui não, nada de florzinha. Homem macho. Mas isso está errado. Está muito errado. Isso não é o conceito de homem. Mas também não está o outro extremo que nós vemos nessa sociedade. Homens afeminados. Homens que se preocupam mais por sua aparência, vestimenta, que as mulheres. Homens que não são homens, que têm crise de identidade. Com falta de masculinidade, de identidade. Isso também está erradíssimo. E cuidado com isso. Tem coisa que eu vou falando que muitas vezes dá uma risada e dá... Verdade, nossa. Mas é uma triste realidade. Tem muitos homens com barba, afeminados. Porque o que o mundo mostra hoje em dia, e a figura que muitos estão detrás dela, essa aparência, esse cuidado demais do rosto, da roupa, das coisas que nós temos. Cuidado, cuidado. Tem algumas regras básicas dentro da masculinidade, coisas que a gente não precisa ir à escola para aprender, são coisas básicas que todo homem sabe. Por exemplo, quando a gente vai caminhando na rua, que é um assunto que eu falei com meu filho algumas semanas atrás, para o Joel, com 9 anos, falando para ele o que é esse homem de verdade. Coisas básicas. A gente vai na rua, eu com minha esposa, onde que eu vou? Eu vou do lado da rua, a minha esposa vai do lado de dentro. É básico isso. Se você é homem, você não faz isso, está errado. O homem sempre vai do lado da rua, onde o perigo pode acontecer.
Você caminha com sua esposa vai do lado de dentro da rua e você vai na rua, porque se alguém quiser chegar e fazer algum mal para a tua família, esposa, você está para proteger. Esse instinto protetor de homem, de cuidar, de proteger. Básico. Quando a gente vai subindo na escada, o homem vai onde? O homem vai atrás. Quando o homem vai descendo uma escada com sua esposa, o homem vai onde? Vai na frente. Porque se a esposa escorregar, ou foi para trás, ou cair, o homem está para proteger, para cuidar. É básico isso aí. É básico. Quem que carrega as sacolas pesadas do supermercado? É homem. É homem. Não precisa nem falar isso. Mas infelizmente a gente não vê isso. Eu vejo muitas mulheres mais carregando um filho aqui, outro filho sobe nas costas, tentando pegar a mala, pegando a garrafinha de água, tentando ver como faz esse equilíbrio com tantos filhos, e homem, do lado. Que é isso, homem? Que é isso? São regras básicas que a gente nem precisaria de falar, que não estão escritas no manual de instruções que é a Bíblia, que não estão escritas quando você assina o contrato de casamento para a vida toda. São coisas básicas que todo homem deveria saber. Quando a gente vai no supermercado, ou a um restaurante, onde que o homem vai sentar? O homem vai sentar onde tem uma visibilidade de todo o perigo que poderia acontecer. O homem não senta dando costas para o perigo. O homem vai sentar onde ele pode ver, se alguma coisa acontecer, eu estou aqui para proteger a minha família, a minha esposa. O homem tem que estar atento e ligado ao perigo que esse mundo tem. E vivemos em um mundo mau. O homem tem que estar atento ao perigo, ligado, tem que ser esperto. Não pode dormir nesse mundo que nós estamos. O homem tem algumas regras básicas para ele. Simples, coisas que nós, como homens, se você é um esposo, você deveria saber. Conceitos básicos de homem. Que os extremos são o problema. Na verdade, os extremos na vida cristã é o problema. O difícil na vida cristã, em toda área da vida cristã, é encontrar o equilíbrio, é encontrar o ponto que Deus se agrada. Isso é o difícil. E o difícil é encontrar esse ponto meio, esse equilíbrio, de não ir aos extremos. Mas, meus queridos, isso é o que eu poderia falar do que eu aprendi de ser homem. O que nós vemos na sociedade, que o mundo representa como o homem. O homem, o máximo. Mas o que Deus quer? O que Deus diz? Que é ser um homem de verdade. Efésios capítulo 5, se você tem sua Bíblia, abre comigo, por favor. Efésios capítulo 5, versículos 25 em diante. Efésios capítulo 5, versículos 25 em diante. A palavra de Deus diz o seguinte: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, a si mesmo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Versículo 29, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Meus queridos, o apóstolo Paulo aqui, inspirado por Deus, ele escreve essa carta dos Efésios, à igreja de Éfeso, aos Efésios. A carta toda
aos Efésios é uma carta muito prática, é muito boa para o nosso dia a dia na vida cristã. Mas nesse capítulo, no final desse capítulo 5, no versículo 22 e versículo 24, ele só utiliza 3 versículos para falar o papel ou a responsabilidade da mulher. Mas ele utiliza 9 versículos para falar para nós, homens. E o escritor aqui, o apóstolo Paulo, nesses 9 versículos, ele é repetitivo. Várias vezes ele vai repetir algumas coisas para a gente aprender de verdade. Muitas vezes nós, homens, esquecemos rápido das coisas. Muitas vezes é porque é a maneira que Deus fez o homem, que esquece das coisas. Né? Tem muito você está falando e fala, o que estava falando? Mas o escritor aqui é repetitivo e a gente vai ver algumas coisas que ele vai repetindo para a gente entender qual que é o nosso papel como homem. E ele começa no versículo 25 falando maridos. Quem aqui é marido? Grande parte do nosso aqui. Quem aqui é solteiro que gostaria de um dia de ser marido? Oh, isso aí, graças a Deus. Isso aí, se você é jovem, você tem que desejar ser marido. Ser solteiro é muito bom. Na verdade, ser solteiro é bom. É bom. Mas ser casado é muito bom. É bom demais da conta. Se você se casar dentro do que Deus estabeleceu, é sensacional, 100% recomendado. Se você fazer isso fora dos parâmetros de Deus, você vai viver uma tristeza profunda demais. Vai sofrer. Mas, se você está dentro do que Deus planejou para você, glória a Deus, não tem melhor vida que a vida de casado. Mas aqui é específico, falando maridos. Ele fala que maridos, ame cada um a sua mulher. Começando bem direto para os maridos. Marido, você tem uma responsabilidade. E a sua responsabilidade é amar a sua mulher. E está falando aqui, maridos, você ame a sua mulher. A sua mulher. Você não precisa amar outras mulheres. Marido, se você tem uma mulher, uma esposa, você precisa ter olhos para ela. Não olhar outras mulheres. Porque Deus colocou um tesouro no teu lar para você cuidar. E aqui a exortação é você, marido, ame a sua mulher. Cuide da sua mulher. Tenha olhos para a sua mulher. Quantos pastores, líderes, pessoas reconhecidas têm perdido tudo por eles tirarem os olhos da mulher dele e começaram a olhar outras mulheres. Cuidado, homem. Cuidado, homem, de ter olhos para outra mulher. Cuidado, não é brincadeira não, isso destrói. O escritor aqui fala, maridos, ame cada um a sua mulher. Como fazer isso? Como que a gente consegue fazer isso? É a segunda parte do versículo. Versículo 25. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O maior exemplo de masculinidade, de amor, é Jesus. Jesus amando a igreja de tal maneira que ele abriu mão da sua glória, de tudo que ele tinha lá no céu. Abriu mão dele por amor à igreja. Se entregou até a morte de cruz pela igreja. Não esperando nada em troca da igreja. Esse amor incondicional que Jesus teve para a sua igreja. Então, como que nós devemos amar as nossas esposas? É seguindo os passos do Mestre, seguindo os passos de Jesus. E esse amor sacrificial que nós vemos em 1 Coríntios, esse amor que espera, esse amor que é paciente, esse amor que se entrega, que se doa, que dá tudo de si para o bem daquela pessoa que está do lado. Esse é o nosso papel de homem. Então, se você é homem, você tem que se entregar. Você tem que abrir mão do que você quer por amor àquela pessoa que Deus colocou do teu lado, que é a tua esposa. Homem, seja homem de verdade. Não seja um machão. Seja um homem que ame, que se sacrifica, que se entrega, que abre mão dos prazeres de um
por amor àquela pessoa que está do teu lado. Mas, querido, a esposa é uma vez e para sempre. Os filhos chegam na nossa vida e um dia eles vão sair. A esposa continua, até a morte nos separar. Ou estaremos juntos na glória, louvando o Senhor como esposa. Cuida da sua esposa, ame a sua esposa. Como? O exemplo máximo aqui que nós vemos, seguindo o padrão que Jesus nos deixou. Ele é o máximo exemplo de masculinidade. Versículo 26. Para que tudo isso? Para que esse amor sacrificial de entrega? Meus queridos, versículo 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Para santificá-la, para tornar a minha esposa santa, sem mancha nenhuma, sem pecados. Nossa, que lindo! Que minha esposa viva uma vida santa que agrada a Deus. Mas, meus queridos, isso aí é a nossa responsabilidade como homem. É a nossa responsabilidade como homem. Saber de que a minha esposa está vivendo uma vida de santificação. Eu, primeiramente, mostrando a importância de ser santo diante de Deus. E transmitir isso aí à minha esposa. Não, eu quero que minha esposa viva uma vida santa, uma vida de comunhão com Deus. Eu quero que minha esposa faça seu devocional. Eu gostaria que minha esposa ore todos os dias, que ela possa ensinar nossos filhos a palavra do Senhor, os caminhos onde eles devem andar. Nossa, minha esposa, mas eu não faço nada. Eu como homem, você como homem, tem que ter essa iniciativa de liderança espiritual dentro do teu lar. É a tua responsabilidade diante de Deus, homem. Nós que lideramos nosso lar, não nossa esposa. Somos nós, homens. Um dia estaremos diante de Deus e vamos rendir contas diante de Deus pelo que a gente fez com a nossa esposa. Como nos cuidamos dela, como nos instruímos nossos filhos. Santificar a nossa esposa. Saber se ela está orando todos os dias. Saber se ela tem seu plano de leitura. Saber se ela está fazendo seu devocional. Está lendo seu livro. Santificar, tornar ela santa, pura. Isso também é o nosso cuidado dentro do lar. Muitas mulheres, infelizmente, vão procurar fora de casa aquilo que elas não encontram dentro do seu lar. Muitas mulheres estão na procura de carinho, de amor, de atenção, que em casa elas não têm. Então elas vão procurar isso fora de casa. Isso as torna impuras, pecadoras. Mas é uma falta nossa, o nosso papel como homem, de dar para nossa esposa tudo o que ela precisa dentro do lar. Esse carinho, essa atenção, esse cuidado, essa oração constante pela nossa esposa, para ela não ter necessidade nenhuma de procurar nada fora de casa, porque em casa ela encontra tudo o que ela precisa. Homem, é a nossa responsabilidade. Se você é homem, é a tua responsabilidade também. Santificá-la. Versículo 26, mediante a palavra. Essa água pura. Um dia nós fomos purificados, santificados pelo sangue derramado na cruz do Calvário, uma vez para sempre pelos nossos pecados. Mas esse purificar, essa limpeza através da água pura é constante, é diária, é uma confissão constante na busca da santidade, da santificação. Esse é o significado dessa purificação da água pura, que essa água pura vem da palavra do Senhor. Versículo 27 continua. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, uma coisa ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Mais uma vez, dando essa importância de que um dia estaremos diante de Deus, e renderemos conta do que a gente fez com a nossa esposa. Da mesma forma, versículo 28, os maridos devem amar a sua esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo.
Mais uma vez, o escritor aqui nos lembrando, os maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo. A gente não vê nenhum versículo, o Senhor nos falando e dizendo: homem, você precisa se amar mais. Homem, você se ama de menos. Homem, você precisa se amar mais, você precisa se preocupar mais com sua vida, homem. A gente se ama demais. Nós somos egoístas demais. Nós procuramos nosso próprio bem demais. O Senhor não precisa falar para nós, homens: Julio, você precisa se amar mais. Está meio descuidado. Porque a gente se ama demais. Por isso que o escritor aqui, o apóstolo Paulo diz: você tem que amar a sua esposa como você se ama a si mesmo. Porque nós nos amamos demais. Por isso que a gente se cuida demais. E tem várias evidências de que nós nos amamos demais. O que a gente come, o que a gente veste, o que a gente faz, onde que a gente vai, o que a gente compra, tudo isso aí são evidências de que a gente se ama demais. Demais da conta. E esse amor próprio, o cuidado que nós temos para nós mesmos, é o que nós precisamos ter pela outra pessoa. A gente gosta demais de ser servido, ser mimado. Nossa, que homem que não gosta da mulher legal chegar aí com um cafezinho e uns brownies da Suzy. Quando você está sentado no sofá assistindo o jogo de Boca Juniors. Que delícia ser servido. Uma Coca-Cola bem gelada, com um churrasco. Não. Nós gostamos de ser servidos, nós homens. Ser mimados, ser cuidados. Que você chega cansado do trabalho. Você chega e tua esposa fala: não, amor, senta no sofá, deixa tirar seus sapatos, suas meias. Faz umas massagens nos dedos. Não acontece na minha casa, tá bom? Só para... brincadeira, acontece. A Suzy tira minhas meias, viu? E isso que é amor, viu? Porque tem um julé alguns dias. Isso que é amor. Mas nós gostamos de ser servidos. A gente se ama demais. A gente espera muitas coisas que a minha esposa faça por mim. A gente se espera demais. Mas isso que nós esperamos é o que nós precisamos fazer. A gente gosta de ser servido, ser mimado, ser cuidado, é o que nós precisamos fazer pela nossa esposa. O que você precisa fazer pela sua esposa. E eu com a minha esposa. É esse cuidado. É esse cuidado que nós temos com nós mesmos. Que é demais. E não só isso, porque o versículo 29 diz: além do mais, tem mais ainda, ok? Ninguém jamais odiou seu corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo com a igreja. O homem não vai se machucar sozinho. O homem não vai ser um masoquista sofrendo sozinho. Se isso acontece, precisa de ajuda. Mas normalmente isso não acontece. O homem se cuida, o homem se alimenta. O homem faz seu cabelo, sua barba. Tem algumas que até faz a sobrancelha, que não tem problema. Mas a gente se cuida demais. A gente alimenta nosso corpo, a gente cuida dele. A gente faz esporte, faz academia, come com... comemos, muitas vezes com não muito cuidado, mas comemos. A gente cuida do nosso corpo. A gente cuida. E devemos cuidar. Porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Muitas vezes a gente não dá importância ao corpo, mas nós estamos representando alguém. Se a gente está tudo descuidado, tudo abandonado, que cristianismo que estamos mostrando? Qual Jesus que nós mostramos? Muitas vezes as pessoas falam: não importa o que as outras pessoas pensam. Sim, importa. Sim, importa muito. Eu já escutei várias vezes falando: não importa o que as outras pessoas pensam de mim. Sim, me importa, e muito, porque você está representando a Jesus. É óbvio que importa. Não, mas isso é desse jeito. Se você fala que você é desse jeito, está falando que Deus não tem poder para mudar. Deus transforma vidas. A nossa aparência importa, não para a nossa própria glória, não. É para que as pessoas vejam a Jesus através de mim. Então a nossa aparência importa muito. Como nós nos apresentamos, como nós nos vestimos, como que nós agimos. As piadas que nós fazemos, homens. Cuidado. Cuidado, porque isso fala muito de quem nós estamos representando, homens.
A Escritura continua, versículo 30. A palavra de Deus diz: pois somos membros do seu corpo, dando a ideia aqui de que somos um. Somos um. E isso aí nós sabemos que o casamento nos torna um. Não é duas pessoas mais. Não são duas contas bancárias. Não são duas coisas. É um. Somos um em Cristo Jesus. É a representação de Deus e a igreja. Nós somos um. O que significa isso aí? Que não tem segredinhos. Não tem coisas ocultas dentro do relacionamento conjugal. Cuidado, homem, com esconder coisas ou ocultar coisas para sua esposa. Eu não consigo entender como dentro da igreja temos homens que não são capazes de entregar o seu celular para sua esposa. Tendo medo que ela descubra alguma coisa. Mas o que ela vai descobrir no teu celular? Se você é um com a tua esposa, você não tem que ter vergonha de nada. Nada para ocultar, nada para esconder. O que é esse medo de entregar o teu celular com uma senha doida para ninguém abrir o teu celular? O que é esse negócio, meu querido? Entrega seu celular para sua esposa com total liberdade. Medo de quê? Que tem coisas ruins no teu celular? Vídeos ruins, conversas que não agradam? Está trocando ideia com alguém que não é tua esposa? Está assistindo pornografia? O que tem para ocultar, meu querido? Somos um. Mesmo pensamento. Estamos caminhando para o mesmo lugar. Não tem nada para ocultar, nada para esconder. Cuidado, homem, com esconder coisas para sua esposa. Porque um dia ela vai descobrir. E as consequências chegarão. E você vai destruir uma família. Porque você não fez o que tinha que fazer. Homem, seja homem de verdade. Seja homem de verdade. Uma só carne. Mas o escritor continua, versículo 32. Não, versículo 31, desculpa. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Fortalecendo o versículo anterior. E isso aqui é o que o pastor Daniel pregou domingo passado. Mas a ideia de deixar não significa abandonar ou deixar de lado nossos pais. Nós precisamos amar, respeitar, honrar nossos pais. E dentro das nossas possibilidades, nosso tempo, nós precisamos cuidar também dele. Nós precisamos cuidar. Mas a sua responsabilidade como homem é a sua esposa, não a sua mãe. Não é a sua mãe, não. E eu falo isso aqui, meu querido, porque eu já vi várias vezes homens honrando e tratando melhor a mãe que a esposa. Que é isso? Homens passando mais tempo conversando com a mãe que com a esposa, com sua mulher. Que é isso, meu querido? Você tem que honrar, amar, cuidar da sua esposa. Se tiver tempo, faz isso com sua mãe também, sim. Mas a sua prioridade como homem é a sua esposa, aquela pessoa que Deus colocou para você cuidar. Aquela pessoa, mais uma vez, que você vai render contas diante de Deus um dia. É a tua esposa. Cuidado com colocar tua mãe e teu pai dentro do teu casamento, porque não é bom. Não é bom. Homem, deixa para mãe. Você começou uma nova família. Você tem uma nova família. Cuida dela. Ama. Se entrega. Se sacrifica pela sua família. Cuidado com as comparações. Essas famosas comparações de: nossa, amor, essa comida estava muito boa, mas a da minha mãe? Nossa, que saudade do caldinho da minha mãe. Então vai morar com sua mãe, velho. Vai morar com sua mãe. Não tem problema nenhum que a gente goste de coisas da mãe. E é bom demais. Eu não gosto muito da comida da minha mãe, porque minha mãe só cozinhava porque ela precisava.
Meu pai que cozinhava bem. Nossa, meu pai era bom demais na cozinha, mas minha mãe só fazia comida porque a gente precisava comer, né? Então eu não tenho saudade nenhuma da comida da minha mãe. Nenhuma. Mas tem muitos homens que têm essa comparação. E muitas vezes essa comparação destrói casamentos. A gente não percebe. Mas muitas vezes vai machucando o coração da nossa esposa. Quando a gente compara, não, mas na minha casa minha mãe fazia de tal maneira. Não, mas eu lembro que quando era criança, minha mãe fazia isso, vamos fazer isso com nossos filhos. Cuidado, cuidado. Honra seu pai e sua mãe, sim. Mas você precisa cuidar principalmente da tua esposa. Você se tornou uma sua carne. Cuida dela, cuidado com as comparações. Cuidado, porque isso vai destruindo, vai criando dentro do coração da tua esposa uma raiz de amargura que um dia vai explodir. Cuidado. Cuidado com essas comparações ruins que muitas vezes nós fazemos. Versículo 32, a palavra de Deus continua e diz: este é o mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Esse mistério, algo oculto, escondido, desconhecido, mas que na sua graça Deus nos revelou através da sua palavra, a Bíblia, a Escritura. Versículo 33, a palavra de Deus diz: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Mas uma vez o apóstolo Paulo aqui falando, não tanto para a igreja de Éfeso, aos Efésios, mas para nós. Homens, amem. Amar a nossa esposa vai em contra da nossa natureza egoísta. Amar é algo sobrenatural que só vem através de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Porque a nossa natureza não é amar. Por isso que o escritor sempre nos diz: ame a sua esposa. E para a mulher fala: se submete. Que a gente vai ver isso no próximo domingo. Mas para o homem, ame. O escritor aqui mais uma vez nos lembrando: ame a sua esposa. Meus queridos, nós aprendemos através da repetição. Nós precisamos repetir as coisas para aprender. A gente esquece demais o que realmente importa. Ame a sua esposa. Como fazemos isso? Como Cristo fez. Como Cristo fez. Homem, talvez você possa até conquistar o mundo. Talvez você consiga ter uma boa faculdade, um bom trabalho, um bom salário. Até você conseguir lutar anos e anos e anos por ter uma casa maravilhosa, com todo o conforto que você sonhava, que você desejava. Até ter um carro bom demais. E você corre detrás de tudo isso com muito entusiasmo, energia. Mas se você perde a sua família, você perdeu tudo. Tudo isso não serve de nada. Aí você consegue conquistar o mundo, ser uma pessoa reconhecida, admirada. Pessoas que olham para você e falam: nossa, eu gostaria de ser como aquele homem. Mas se você perder a sua esposa, você perdeu tudo, meu querido. Você não ganhou nada. Nada. Homens se esforçam em conquistar o mundo e perdem a sua família. Você perdeu tudo, meu querido. Se você perdeu o respeito da sua esposa, você perdeu tudo. Se você perdeu a admiração da sua esposa, você perdeu tudo, meu querido. Glória a Deus, porque Deus é um Deus de oportunidades. E nós podemos recuperar isso. Tem seu esforço, tem suas consequências, óbvio, como todo pecado. Mas glória a Deus, porque Ele nos dá a oportunidade de, talvez, muitas vezes, reconquistar a nossa esposa por coisas erradas que nós fazemos. Mas cuidado com correr detrás de coisas. Glória, fama, dinheiro, poder, reconhecimento. E perder a nossa esposa. Não vale a pena nada disso. Nada disso. Estava olhando alguns vídeos onde uma pessoa perguntava primeiro para mulheres e depois para homens, na rua. Perguntando primeiro para mulheres, seguinte: se alguém chegasse na sua casa e essa pessoa falasse: alguém aqui tem que morrer, ou você
o seu esposo? Quem que você gostaria que morresse? E a mulher normalmente fala, pode matar esse que está aqui do meu lado, viu? Eu quero viver. Nossa, pode sacrificar esse aqui, ó. O argentino aqui, ó. Mas depois desse vídeo, eu entrevistava os homens. Falando para o homem, se um dia alguém chegasse na tua casa e perguntasse, e falasse o seguinte, alguém precisa morrer. Ou você ou a sua esposa, quem que você prefere? Pode me matar. Sou homem, rapaz. Pode me matar. Pode jogar vala, tranquilo. Eu estou disposto para morrer, ou morrer pela minha esposa. É óbvio que nós homens sacrificaríamos nossa vida por amor à nossa esposa. É óbvio. Eu espero que se você é homem, você esteja disposto a entregar a sua vida pela sua esposa. É óbvio que o homem faz isso. É óbvio que o homem, diante do perigo, ele vai assumir a frente. Essas são evidências de um homem de verdade, aquele que cuida. Mas o foco aqui não é morrer pela nossa esposa. O importante aqui é viver cada dia pela minha esposa. Morrer até que uma vez e para sempre. Mas viver cada dia se sacrificando pela esposa é difícil. Porque vai em contra da nossa natureza egoísta e soberba que nós temos, homens. O difícil é viver cada dia amando e se sacrificando pela pessoa que Deus colocou do nosso lado. Você entendeu? O viver é o difícil. Mas glória a Deus, porque Ele nos capacita. Ele nos deixa a sua palavra, através de instruções, para a gente poder fazer isso que Deus se agrada. Viver amando nossa esposa. Homens, nós somos a TV dos nossos filhos. Que sentido? Os filhos estão olhando para nós. Eles estão assistindo o que nós estamos mostrando. Nossos filhos nos observam. Muitas vezes a gente não percebe, mas a gente vê nossos filhos fazendo coisas que nós fazemos. Você, nossa, como que fiz? Ele está reproduzindo aquilo que nós estamos mostrando. Nós nos tornamos a televisão, a TV que eles estão assistindo todo dia. O que eles veem é nós. Se você tem filho, menino aqui, será que teu filho gostaria de ser como você? Nossa, eu gostaria demais de ser como meu pai. Nossa, um homem que ama a Deus, que ama a sua esposa, que cuida da sua esposa e que ama a gente também. Homem, se você é homem de menino, será que o desejo do seu filho é ser como você um dia? Porque ele vê essa TV todo dia, constantemente, e fala, nossa, meu pai é... Tem um momento que ele fica meio bravo, mas ele é diferente na minha vida. Se você é pai de menina, será que sua filha gostaria de um dia ter um esposo como você? Será que sua filha deseja um dia encontrar um homem, o príncipe azul dela, chegado num cavalo branco, mas que seja igual ao meu pai? Será que nossas filhas gostariam disso? Será que tua filha gostaria de ter um esposo como você? Porque ela vê no pai dele, nossa, meu pai é um homem de verdade, eu gostaria de ter um homem, um esposo como meu pai. Será isso aí? É um desafio para nós homens, para mim também. Eu estou com 2 filhas e um filho. E eles me assistem todos os dias. Cuidado, homem. Cuidado no que a gente demonstra, o que a gente mostra todos os dias dentro do nosso lar. Nós somos o que nós realmente somos dentro das nossas 4 paredes, dentro de casa. Cuidado, cuidado. Quem aqui é pai de menina? Vários, né? Vários pais de meninas. Daí aqui com 3, né? Nossa. Imagina numa situação. Imagina a seguinte situação. Você está com sua filha. E alguém chega, um sem vergonha chega, falando grosso para tua filha. Gritando para tua filha. Tentando machucar a tua filha. Tentando fazer coisas erradas com a tua filha.
qual é o nosso instinto? Cuidar, proteger. Se alguém chegasse e quisesse fazer mal nas minhas 2 filhas, o cara vai apanhar. Vai apanhar demais, para ele entender como ele deve tratar uma mulher. E depende das condições dele, depois de ser apanhado, eu falaria com ele explicando o que ele precisa fazer. Mas o nosso instinto de homem, de protetor, de pai, é cuidar, é defender. Senhor, cuidado, cuidado. Isso é o que nós faríamos com nossas filhas. Eu espero que você tenha esse sentimento, pai, se tem filha. Mas deixa eu te falar, a tua esposa é filha do Altíssimo. E muitas vezes você e eu tratamos nossas esposas mal. Cuidado, homem, porque tua esposa tem um pai que é todo poderoso. Cuidado com tratar mal as filhas do Rei de Reis, Senhor dos Senhores. Cuidado com tratar mal. Cuidado com tratar mal a sua esposa. Porque Deus é justo. Cuidado. Terminando, eu encontrei uma frase muito boa, muito legal no livro que o pastor Daniel citou várias vezes semana passada, de Davi Merck, no livro de famílias. E a frase diz o seguinte: o marido é chamado para liderar como Jesus, que é o leão da tribo de Judá e o cordeiro de Deus. Ele tinha o coração de leão e o comportamento de um cordeiro, forte e manso, duro e terno, agressivo e sensível, ousado e quebrantado. Ele estabelece o padrão para a masculinidade. Você e eu não conseguimos pelas nossas próprias forças. Estamos fora. Talvez você se esforce a ser um homem de verdade. Talvez você consiga 3, 4 dias, mas depois você não tem jeito. Não tem jeito. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da igreja do Senhor. Nós precisamos de homens que nos ajudem a caminhar juntos nessa caminhada da masculinidade de verdade, de nos tornar homens de verdade. Meu querido jovem, que você ainda não é casado, que você ainda não tem o poder na tua mão. Se um dia você desejar ter uma esposa pelo resto da tua vida, você tem que esperar até o teu casamento para se tornar um homem. Começa aqui, com a idade desses meninos aqui. Começa, na verdade, antes, preparando para esse dia chegar. Mas se você é jovem, seja um homem de verdade, que cuida da tua namorada, da tua noiva, que espera, que respeita, que é paciente. Cuidado, homem, seja um homem de verdade. Jovem, meninas solteiras, ora para Deus te dar um homem de verdade, não um moleque. Ore para que Deus te dê um homem de verdade, que ame a Deus sobre todas as coisas, que entenda o que Deus diz aqui, o que Ele espera de um homem de verdade. Não fica desesperado na procura, não preciso me casar, preciso de um namorado, preciso namorar. E você escolhe qualquer sem vergonha, que só vai trazer tristeza no teu coração e na tua família. Menina, procura conselho das pessoas que mais te amam, teus pais, teus líderes, teus pastores. Não podemos caminhar sozinhos nessa vida cristã. Precisamos de pessoas. Não podemos viver a vida cristã como ilhas isoladas. Meu irmão mora na República Dominicana, que é uma ilha no Caribe. Eu imagino essa ilha sofre muito de tsunamis. O perigo do tsunami vir e a ilha desaparecer. Não podemos viver sozinhos como ilhas isoladas na vida cristã. Nós precisamos do corpo, nós precisamos da comunidade da fé, nós precisamos da ajuda. E por isso que Deus estabeleceu a igreja. É por isso que nós estamos aqui. Se você precisa de ajuda, clame a Deus por ajuda. Corra detrás da ajuda. Se você é homem e precisa de ajuda, corra detrás da ajuda. Procura ser o líder de um loco.
Procura os pastores, líderes da igreja. Se você, esposa, vê que seu filho está precisando de ajuda, fala com a esposa do seu líder em loco. Fala com a esposa dos líderes da igreja. Corra detrás da ajuda. Não deixa que o inimigo destrói a tua família. Corra detrás da ajuda, antes que seja muito tarde. E por isso que nós estamos aqui, nessa comunidade da fé, nessa família tão linda que Deus nos deu, para caminhar juntos. Homem, sejamos homens de verdade. Oremos. Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. A liberdade que nós temos de abrir a Bíblia e encontrar nela tudo o que nós precisamos nessa vida, para poder viver vidas que agradem ao Senhor. Obrigado porque Tua palavra é poderosa, fala e continua transformando vidas e corações e restaurando famílias. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Deus, eu clamo nessa noite, pela minha vida e a vida dos meus irmãos aqui, homens. Nos ajuda, Deus, a ser homens de verdade. Homens que amem ao Senhor sobre todas as coisas. E esse amor que vem do alto seja demonstrado no amor a nossas esposas, aos nossos filhos, nossa família, a nossa comunidade da fé. Nos ajuda, Deus. Sabemos que é muito difícil, mas sabemos que com o Senhor é possível. Por isso clamamos ao Senhor por ajuda. Deus, mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio de abrir as Escrituras. Oramos com um coração grato e fazemos isso no nome, que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém.